Olá, caros amigos. Após os vídeos de convite ao estudo da obra de André Luiz e aquele vídeo que demos o resumo do conteúdo desta obra, a terceira de André Luiz, onde também falávamos da importância destes livros psicografados pelo Chico Xavier. E agora realmente vamos iniciar a leitura e estudo do livro Missionários da Luz. É o terceiro livro da série dos 16 de André Luiz e ele foi psicografado, publicado em 1945. E o primeiro capítulo desta obra se denomina O Psicógrafo. E aqui nesse capítulo nós vamos ver André relatando, junto com Alexandre, que é o espírito, vamos dizer, instrutor da colônia de Nosso Lar, na qual o André vai nos trazer todas as informações. André vai relatar a complexidade do que é um processo mediúnico. No caso, neste capítulo, a psicografia, ou falando mais propriamente do médium ou psicógrafo. Então vamos ao início. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo seu desejo, André. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, responde André. A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Marcou-se mais tarde à noite a minha visita e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçável interesse. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão onde Alexandre desempenha atribuições de chefia. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas, espíritos encarnados na Terra. As demais atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico, grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso postavam-se corpos de guarda e compreendi pelo vozerio do exterior que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a um controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante do operoso instrutor da casa. Grandes números de cooperadores velavam atentos, e, enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si na intensidade e na cor. Nós sabemos, evidentemente, que pelas ondas do pensamento que emitimos, de acordo com o processo, com o grau evolutivo que nos encontramos, nós temos emissões de energias mais intensas ou menos intensas, e elas diferem de pessoa para pessoa. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias da nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava
elementos vitais à maneira de fonte miraculosa com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Né? Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre menos esclarecido, quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Detinha-me na observação dos valores novos do meu aprendizado, quando o meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos, demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Não podemos perder minutos informando. E designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Esperam ali os amigos autorizados. A comunicação, indaga André Luiz. Sim, o instrutor fez o sinal afirmativo e acrescentou. Nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses e anos. Vejo que aqui André vai relatar a questão de que diversas entidades desejam se comunicar e nós aqui da Terra almejamos essas mesmas comunicações de entes queridos, de pessoas com quem a gente gostaria de entabular, de trazer alguma mensagem, mas nem todos ainda têm as possibilidades para fazer tal. E segundo as informações aqui deste instrutor Alexandre, né, muitas vezes demora-se meses, anos, para que se consiga tal intento, ok? E André diz, mas nossa, eu não supunha tão difícil a tarefa. Verá, falou Alexandre gentilmente, e dirigindo-se a um rapaz ali que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares do nosso plano, explicou atencioso. Nós temos aqui 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião mediúnica apenas compareceu um médium em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo, ou seja, não será transmitido nenhuma mensagem em particular. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Eu julguei, diz André, que o médium fosse a máquina acima de tudo. A máquina também gasta, diz o instrutor, e estamos diante de magnetismo demasiadamente delicado. Fixando-me a expressão espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Nesse momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. De outro lado, as ondas de inquietudes perturbam a projeção de nossa espiritualidade sobre a matéria terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Indicando-nos o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Esse irmão não é um simples aparelho, é um espírito encarnado que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si próprio, com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Veja que a dedicação do médium, quando ele pretende estar em contato com espíritos superiores, né, a dedicação tem que ser completa. A abstenção dos interesses pessoais e próprios devem ser totalmente deixada de lado.
É isso que neste capítulo nós estamos vendo da complexidade para o contato do médium com espíritos superiores. Ele necessita calar para que os outros falem, dar de si próprio para que os outros recebam. Em suma, deve servir de ponte onde se encontram interesses diferentes, ou seja, o médium é a ponte, ele é um intermediário. Sem esta compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como tolerância, humildade, a disposição fraternal, a paciência e o amor cristão. Todavia, nós, de nossa parte, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta a assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a cooperação e a colaboração, redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Veja que se de um lado o médium, na sua predisposição de amparar, de ajudar, de servir de ponte, de intermediário com a espiritualidade superior, o lado de lá também se compromete a dar-lhe o mínimo da assistência necessária para que ele mantenha a sua devida serenidade. Lembramos-nos aqui de um fato de Chico Xavier, nos princípios da sua mediunidade, onde ele já havia feito o Parnaso de Lentumo, recebido diversos poetas desencarnados, né? E algumas obras mais, como de contos do próprio Humberto de Campos, que depois assinava como Irmão X. E Chico se manifestou a Emmanuel de que ele também gostaria de ter a psicografia de romances, de obras um pouco de mais vultos, né? E Emmanuel falou, mas para isso é preciso que você necessite serenizar o seu espírito, acalmar, ter 3 lições: disciplina, a segunda, disciplina, e a terceira, disciplina. Então, o médium ele tem que se disciplinar e o plano espiritual, entendo um médium disposto a colaborar, da mesma forma eles vão procurar colaborar na manutenção da serenidade exterior deste médium, ok? Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Salário aqui na forma de auxílio recebido. Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: Observe, André, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente lhe tomar as mãos. Há processos intrincados, complexos. E ante a minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético da sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do médium grande laboratório de forças vibrantes. O meu poder de apreensão visual supera as do raio-x, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam extenso pavio, sustentando a luz mental como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiram-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos.
Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. E, através de estudos já elaborados, né, hoje, dentro da doutrina, nós sabemos que a epífise, localizada aqui no centro do nosso cérebro, ela é uma glândula de ligação espiritual. Ela tem um fator preponderante nos processos medianímicos, ok? Observação perfeita, indagou o instrutor, interrompendo meu assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço de edificação humana, continua ele, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático, requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Sabemos que no passado as mediunidades aplicadas junto de médiums eram mais práticas do que devidamente estudadas, né? É uma complexidade tão grande nos processos de transmissão entre os dois planos que é necessário que o médium, hoje, devidamente educado e nos processos medianímicos, se coloque à disposição de boa vontade. A vontade do espírito é o elemento fundamental para que as coisas possam acontecer a contento. André estava admirado. Acredita que o intermediário, pergunta, possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo, diz o instrutor. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante, pois é ela exatamente o elemento de ligação no ser humano encarnado, né, através da mente, com o seu próprio perispírito e a ligação com o espírito comunicante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme ainda embrionária. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa, deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral. O orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples, embora os trabalhadores encarnados não tenham ainda plena consciência do seu mecanismo intrínseco. Assim como as crianças, em se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Uma bonita mensagem para mostrar a nossa infantilidade ainda diante dos processos espirituais a que estamos afetos, né? Uma criança tem na sua casa a sua alimentação, a sua vestimenta, a sua instrução, mas não sabe de pronto e evidentemente, né, as atribulações que os pais têm para que tudo isso possa acontecer. Da mesma forma que nós, no plano da Terra,
no trato da mediunidade, né? Achamos que é simplesmente sentarmos, nos concentrarmos e o processo acontecer como que se fosse automaticamente, né? Não é bem assim. Aqui, André, através do Alexandre, um instrutor da Colônia Nosso Lar, explica-nos todas estas complexidades no processo de transmissão de mensagens entre os dois planos. Continuando, muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto da nossa atenção especial para que os pensamentos mais grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores do nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculos de Nícion, né? São partículas de formas de tigre, necessários ao processo da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido. Vejo que a espiritualidade atua em todo o organismo do médium, para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Nesse instante, André vê que o médium parecia quase que desencarnado. As suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido e ao seu olhar tamanha intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Esta é a visão do plano espiritual no médium quando está se preparando para o trabalho mediúnico. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos aqui o arcabouço de cal revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno. Repara nessa nova desta nova anatomia, a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Despreocupado do meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos agora as observações, é necessário agirmos. Acenou para um dos 6 espíritos comunicantes e o mensageiro aproximou-se contente. Calixto, falou Alexandre em tom grave, nós temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades hoje são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. Vimos que anteriormente Alexandre já dizia que, dada a exiguidade de tempo e de trabalhadores aptos à psicografia, não haveria tempo para mensagens extraordinárias de cunhos pessoais, e sim mensagens de interesses coletivos, ok? E Calixto é o espírito que vai fazer a comunicação. A oportunidade, continua Alexandre, é limitadíssima e devemos considerar os interesses aqui de todos. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium. Vejo que não há incorporação, o espírito comunicante fica ao lado. Há uma ligação, podemos assim dizer, perispirituais. E o médium o recebe com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alcançando a mão até o cérebro do rapaz, colocava-lhe no centro da memória com a ponta dos dedos como a recolher o material de lembranças do companheiro. Pouco a pouco via a luz mental do comunicante que se misturava às irradiações do trabalhador encarnado.
A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando quanto possível as interferências do aparelho mediúnico. Vejam que esta observação no trato do Calixto, ao se colocar ao lado e colocar os dedos junto à mente do médium, do encarnado, ele busca as memórias, as experiências do médium. Nós sabemos que o espírito comunicante transmite a ideia, mas é o médium que as interpreta e a coloca no seu modo de ser próprio, ok? Calixto mostrava enorme alegria no semblante, feliz do servo que se regozija com as bênçãos do trabalho. E dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: A paz de Jesus seja convosco. E este é o início da mensagem do Calixto para o médium, né, que começa a psicografar a sua mensagem. Evidente que aqui não há a mensagem transcrita, pois que André mostra-nos a complexidade, os trabalhos que são elaborados no plano dos espíritos para atender a nós, seres encarnados, né? E que, na maioria das vezes, nós nem nos percebemos desta enorme complexidade no trato das comunicações. E aqui fica este primeiro capítulo, e o próximo, o segundo capítulo, se denomina propriamente a epífise, né? E aí nós vamos ter um trabalho detalhado, uma informação detalhada, melhor dizendo, de André Luiz, do funcionamento desta glândula, a pineal, a epífise, né? Que é, para nós, o elemento fundamental de ligação espiritual. Ficamos assim com essa primeira leitura e estudo do nosso livro, psicografado pelo Chico, autoria de André Luiz, Missionários da Luz. Fiquem com Deus e muito obrigado.